Bem-vindo, bem-vinda à escola Os Segredos da Oratória. E hoje vim apresentar aqui para você a regra 7, 38, 55 da oratória de alto impacto. Plim, plim. Olá, eu sou Giovanni de Souza e eu ensino oratória clássica, oratória moderna e oratória holística. Bem-vindo à Escola Os Segredos da Oratória, onde você aprende aqui o segredo dos grandes oradores, o segredo dos grandes líderes, desde o tempo de Aristóteles, 400 anos antes de Cristo, que aplicava nas suas escolas os ensinamentos da retórica, da argumentação, da oratória. E seja bem-vindo. Se você não está associado ainda no meu canal, clica aí no YouTube, no Facebook, no Instagram e acompanhe essa série de lives, de palestras, de ensinamentos sobre os segredos da oratória. A oratória é um diferencial competitivo. Ontem eu fiz uma live, tenho feito durante toda a semana, falei sobre o que é oratória, falei sobre o que é argumentação e hoje a regra 73855. Essa regra ela é bem importante para você entender e aplicar no seu dia a dia, porque você vai observar que todos os grandes líderes em todos os tempos, quando eles se destacaram, para não dizer tiveram sucesso, quando eles se destacaram no ambiente, quer seja o ambiente que estivessem, de uma organização, na política, na religião, você vai ver que o diferencial competitivo deles era a oratória. E a oratória não é só saber falar, é mais do que só saber falar. A oratória é toda a arte, é toda a habilidade e o dom. Por isso que eu ensino oratória clássica, ensino oratória moderna e ensino oratória holística. E você vai chegar a mago. Então eu tenho duas varinhas aqui. Uma varinha, a varinha branca, que é os aprendizes, que são aquelas pessoas que conseguem falar, que conseguem apresentar material nas reuniões de informação, conseguem fazer pequenas palestras, pequenos eventos, mas tem ainda que sente ainda que precisa se aprimorar. Então, eu levo você de aprendiz a mago, quando você conhece as regras, as técnicas, as fórmulas, e aí eu tenho um método e eu ajudo você a estruturar a sua apresentação em até 10 minutos, com o meu método, e aí vem aqui, me acompanhe aqui nas aulas todo dia, nas lives todo dia de manhã, 7 horas da manhã, por volta das 7 horas da manhã, e você vai ter conhecimento e vai aprender mais sobre os segredos do oratório. Hoje eu vim trazer para você a regra 7, 38, 55. Primeiro, o que é uma regra? Uma regra é o modo apropriado. Tenta ver aí, quando você vai fazer um jogo, se você tem um hábito, um hobby, e você pratica algum tipo de jogo, você vai ver que tem as regras do jogo. Então, qual é a regra do jogo? Quando você vai lá jogar carta, tem uma regra, tem um método, um modo que você precisa seguir, e esse modo apropriado é que leva você e a todos aqueles que estiverem envolvidos no jogo a entender como que funciona essa regra, como funciona o jogo. Então, para qualquer tipo de situação tem regras. E na oratória também tem algumas regras. Tem regra, tem fórmula, tem método, mas hoje eu trouxe a regra 7, 38, 55. Você já deve ter ouvido falar. É um estudo de Albert Mehrabian, que era um engenheiro, um psicólogo da Universidade da Califórnia, e ele escreveu um livro chamado Mensagens Silenciosas. E esse livro, Mensagens Silenciosas, ele trata das emoções e da atitude das pessoas. Então, o estudo trata das emoções e das atitudes, e ele colocou isso num livro chamado Mensagens Silenciosas. Por isso que a regra 7, 38, 55, ela tem bastante a ver sobre a oratória. E você vai ver aí muitos oradores, muitos professores de oratória, professores de comunicação, que usam e falam dessa regra. Só que essa regra,
toda regra, você sabe que ela não é uma parte só da regra que eu posso aplicar. Então, quando você está participando de um jogo, quando você está participando de uma dinâmica e tem a regra da dinâmica, você não pode só escolher aquela parte que você mais gosta. Você tem que seguir a sequência toda. Por isso que uma regra é o modo apropriado de... E aí eu quero que você lembre aí, ó, PFA. PFA. A regra 738, a regra 738-55, ela é o modo de você pensar, o modo de você falar e o modo de você agir. Então, uma regra é o modo de você pensar, o modo de você falar e o modo de você agir. Então, vamos lá. Agora, qual é essa regra, Giovanni, 738-55 na oratória? Na oratória, a regra 738-55 é 7 é o poder da palavra. Então, ó, eu ensino oratória de alto impacto. Então, quando você vai fazer uma apresentação e vai usar os recursos da oratória de alto impacto, você sempre vai ter que lembrar dessa regra, a regra 738-55. E eu vou repetir muitas vezes, até você dizer assim, Giovanni, chega de falar, já entendi. Mas é que daqui para frente, você nunca mais vai esquecer a regra 738-55. Por quê? Porque o 7, quando nós falamos, pensamos e agimos, é a palavra. É o poder da palavra. Ontem eu falei para você... No vídeo de ontem, se você não assistiu, volta aí depois aí no Instagram, no IGTV do Instagram, você vai ver lá que eu falei o poder da palavra falada. Então, a palavra falada, ela tem um grande poder de impactar. Haja luz, vai, teu servo está curado. Foi isso que eu falei ontem. Então, a palavra dita, ou a palavra bendita, ou a palavra maldita, ela tem um poder incrível para afetar a vida das pessoas. Por quê? Porque está envolvido com emoção, está envolvido com sentimento, está envolvido com impacto. Então, dependendo de quem diz a palavra, no momento que diz e da forma como diz, ela tem um poder de impactar a vida da outra pessoa. Mas só a palavra dita, sem as outras partes da regra, ela não se encaixa perfeitamente. Então, por isso que no estudo das mensagens, do livro Mensagens Silenciosas, o Merabian, ele coloca a importância de integrar a regra toda. Então, o 7 significa 7% da sua comunicação está focado no poder da palavra. 38% está associado aos recursos da voz. Se a voz é grave, se a voz é aguda, se a voz ela tem uma tonalidade alta, baixa, média, se eu falo baixinho, se eu falo lento, se eu falo mono, se eu falo estéreo, se eu falo surround. Como que é isso, Giovanni? Tem técnicas que eu posso aplicar para aperfeiçoar a minha voz. Deixa eu dar uma outra informação. Tem um estudo desenvolvido por uma universidade, também relacionado às emoções, à fala, à comunicação, que as pessoas que têm voz mais grave, que líderes que têm voz mais grave, seja homens ou mulheres, eles têm uma ascendência mais rápida aos cargos de alta gestão. Daí você vai dizer assim, Giovanni, me ferrei, porque a minha voz é aguda. Então, quando você sabe disso, você tem como aperfeiçoar. Eu posso falar. Então, dependendo de como você fala, o poder da sua fala está associado aos 38% que o Merabian disse que está relacionado, então, além da palavra, como você diz essa palavra, usando o tom de voz. Então ele fala também, por exemplo, enfatizar uma palavra. Enfatizar uma palavra, falar baixinho. Quando você quer chamar atenção, falar mais
baixa. A pausa, eu parei um pouquinho, a importância da pausa quando você está falando. Então, a voz, o tom de voz, a velocidade de falar rápido, vamos falar rápido, agora rápido, 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 rápido. Ou falar bem devagar, falar lento. Então significa que 38% do resultado emocional das atitudes, das emoções e das atitudes da sua fala, vão estar relacionadas aos 38% da regra. Então 7% é a palavra, 38% é a voz, como você usa a voz, o tom da voz, a velocidade, a altura, se você fala baixo, se você fala alto. Então a voz é 38%. E os 55% é o corpo. A linguagem corporal e a linguagem não verbal. É como o seu corpo fala com as pessoas. Então, eu chego aqui sorrindo. Então, quando eu entro no ambiente, coloco a mão no bolso, chego no ambiente, não preciso dizer nenhuma palavra. Sorrindo, cumprimento as pessoas com o meu olhar, meus olhos, por onde andam meus olhos, até onde vai os meus olhos. Então, o meu rosto, o meu corpo, 55% da comunicação, nesse estudo das emoções e das atitudes, está associado na minha comunicação persuasiva, na minha oratória de alto impacto, como o meu corpo fala. Então, antes de você dizer uma única palavra, você já se comunicou com a sua audiência, com as pessoas que você vai falar, ou se você vai falar só com uma pessoa, como você chega, como você fala, como você se apresenta. Antes de dizer também uma única só palavra, você já se comunicou. Então a comunicação corporal e a comunicação não verbal está integrada no conjunto da regra 7, 38, 55. Então, recapitulando, 7% é o poder da palavra, 38% é o poder da voz e 55% é o poder da linguagem corporal e da linguagem não verbal. Então, eu posso tratar cada uma dessas partes da regra individualmente e eu vou fazer isso. Em alguns vídeos eu vou vir aqui falar só sobre o poder da palavra. Quando eu sei usar o recurso do poder da palavra, o quanto isso é importante no conjunto da minha comunicação. Persuasiva, assertiva. Então, mas hoje eu quis falar da regra. Então hoje o segredo da oratória é falar da regra. E eu vou deixar uma dica prática. Vou fazer uma demonstração para você perceber a importância que é a regra toda aplicada com os recursos da oratória de alto impacto. Eu vou dizer uma frase e vou testar essa frase agora usando as partes do 7, do 38 e do 55. A frase é assim, eu só vou usar as palavras, eu não disse que o juiz roubou. Pegou, eu não disse que o juiz roubou. As palavras ditas. Agora eu vou usar o recurso dos 38% junto com os recursos dos 7%. Olha o que acontece. Eu não disse que o juiz roubou. 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 Você percebeu que com o tom de voz eu mudei totalmente o sentido da frase. Eu não disse que o juiz roubou. Eu não disse que o juiz roubou. Eu não disse que o juiz roubou. Eu não disse que o juiz roubou.
Agora deixa eu colocar nesse exemplo os 55%, o 7, o 38 e o 55. Olha só agora, olha só. E aí entra a oratória clássica. A oratória clássica é a arte, o teatro, o orador. Agora olha a importância então da regra toda integrada. Eu vou usar o corpo. Eu não disse que o juiz roubou. Agora assim, eu não disse que o juiz roubou. 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 Então, eu não disse que o juiz roubou. Eu não disse, peraí. Eu não disse que o juiz roubou. Eu tirei eu. Agora, eu não disse, eu afirmo. Então, numa vez eu digo que eu não disse, agora outra vez assim, eu não disse, o juiz roubou. Agora eu vou salvar o juiz, eu não disse que o juiz roubou. Eu não disse que o juiz roubou. Agora eu vou afirmar que o juiz roubou. Eu não disse que o juiz roubou. A mesma frase, usando a regra 7, 38, 55 em ação. Ei, bem-vindo aos segredos da oratória. Eu levo você de aprendiz a mago usando os recursos da oratória. Então, viu? Hoje, no ensinamento de hoje, a regra 7, 38, 55. Segredos da oratória, comunicação persuasiva, assertiva, comunicação com resultado. Então, quando eu sei pequenas regras como essa, a minha comunicação ela passa a ter um sentido totalmente diferente. Então, a palavra, o poder da palavra, o poder da voz e o poder da linguagem corporal e não verbal, juntas, elas fazem uma grande diferença. Então hoje eu quero que você fique só com o conhecimento da regra. Nos próximos vídeos eu vou trazer especificamente uma aula para cada um. Do poder da palavra, do poder da voz e do poder da linguagem verbal e não verbal. Namastê! Um bom dia para você e o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita aí em você. Até a próxima.